Oi, gente, né? Estou aqui de novo depois de um mês para mais um vídeo sobre genealogia, pesquisas históricas envolvendo árvore genealógica. E o meu último vídeo foi bem longo, então hoje eu pretendo fazer um vídeo mais curto. Eu quero voltar para o tema dos imigrantes, mas na verdade eu quero falar um pouco de alguns documentos que a gente pode encontrar no Arquivo Público do Paraná ou até mesmo no país de origem desses imigrantes. Vou dar alguns exemplos rápidos. Eu falei rapidamente de algumas coisas que a gente pode encontrar no Arquivo Público do Paraná, mas eu gostaria de dar um ou dois exemplos aqui mais específicos hoje. É, Compartilhar minha tela. Perfeito. Então, eu cheguei a mostrar o site do Arquivo Público do Paraná no último vídeo que eu fiz sobre imigrantes, né, sobre microhistória. E aqui o Arquivo Público do Paraná tem coleções bem interessantes, né? Então, se a gente der uma olhada aqui desde o início, eles têm catálogo seletivo de documentos referentes aos africanos e afrodescendentes, livros e escravos. Vários documentos muito interessantes para estudar a situação da escravidão e da população de origem africana. Documentos referentes aos indígenas no Paraná provincial, né, no século XIX. Então, são documentos muito preciosos. Então, aqui em dois momentos sobre os indígenas, né, de 1853 a 1870, de 1871 a 1892, né? Sobre imigração japonesa, catálogo de documentos referentes a processos crime e processos cíveis, né? Então, é, crimes que aconteceram em Curitiba ou né, no Paraná, e se algum antepassado nosso poderia estar envolvido em alguma desses processos. Documentos referentes à saúde pública do estado do Paraná. Então, tem muita coisa. E sobre imigrantes, né? Eles têm esses dois catálogos. Então, ofícios e requerimentos, né? Requerimentos que os imigrantes faziam. Para dar um exemplo de como a gente pode, fuçando, né, na internet, a gente pode encontrar muitas coisas interessantes. Eu tentei identificar nesses catálogos aqui tudo que havia sobre o meu trisavô Domenico Stocco. Inclusive, tem coisa aqui de todas as famílias que eu já mencionei aí do Paraná. Vai ter coisa da família Gapski, vai ter, né? Geralmente são coisas relacionadas à compra de lotes, venda de lotes, sobre os terrenos onde eles moravam em Curitiba, essas coisas. Então, eu mandei um e-mail para o arquivo público. Então, eles me responderam com todos os documentos relacionados ao meu trisavô Domênico Stocco. O que eu encontrei de mais interessante aqui, né, isso aqui serve de exemplo só para vocês verem o tipo de documento que a gente pode encontrar, né, nesse catálogo ali. Então, aqui a gente tem um requerimento do ano de 1879, 22 de julho de 1879, Colônia Nova Tirol, né, em Piraquara. Assinatura aqui do meu trisavô, Domênico Stocco, com selo de Dom Pedro II, né? Tempo do Império. Foi o ano em que meu trisavô se casou, né? Então, lendo aqui rapidamente o que diz o documento, né? Então, o colono abaixo assinado, Domênico Stocco, né? Não está escrito aqui, está lá no fim da página. Tendo recebido o lote de número 60, em que está já roçando para a preparação do terreno. Uhum.
Roga respeitosamente a Vossa Excelência de dignar-se favorecê-lo dos móveis de ferro para o trabalho da terra, né? Enxadas, e a quantia de 20.000 réis para comprar a semente, né? Já todos os colonos receberam essas coisas e por isso o assinado, confiando na bondade de Vossa Excelência e na justiça, da pergunta presente. Então é um requerimento, né? Os outros colonos tinham recebido sementes e ferramentas, né? Então a província do Paraná, né? Aparentemente fornecia, né? Essas. Aparentemente não, né? De fato, eles forneciam sementes e ferramentas para os imigrantes, né? Então, esse aqui é só, né, um exemplo para vocês verem o tipo de documento que a gente encontra. E aqui um outro, a Tesouraria de Fazenda da Província do Paraná, 16 de agosto de 1880, um ano depois. É simplesmente uma troca de lotes. Pode ser autorizada por Vossa Excelência a troca entre si, proposta por Domingos e Luiz Estocco, dos respectivos lotes, números, acho que é 67 e 73 da Colônia Nova Tirol. Então, pai e filho trocando de lotes, né? Domingos, filho de Luiz Estocco, né? Domênico, filho de Luigi Stocco, né? Então, são esses os documentos. Acredito que existam mapas da época onde a gente possa identificar esses lotes na colônia, né? Mas eu não tenho acesso a isso ainda. E falando rapidamente da Itália, só que por algum motivo técnico, o site do Arquivo de Estado de Treviso não está abrindo aqui para mim. Eles têm também alguns documentos interessantes, como o Ruoli Matricolari e Lista Renitenti, que são documentos ligados ao serviço militar deles no século XIX, né? Então, roli matricolari seriam documentos relacionados aos soldados. Lista renitente, pelo que eu entendo, são pessoas que não se apresentaram no serviço militar. Ou talvez por não terem idade ainda. Mas aqui nessa lista, que infelizmente eu não vou poder mostrar agora, a gente encontra o irmão do Domenico Stocco, né, o Giovanni, mas aqui nós temos um banco de dados nesse site. Eles não fornecem os documentos primários, né, os documentos originais. Basicamente, eles transcrevem só alguns dados que estão nesses documentos, põem no banco de dados. Então, o que a gente vai encontrar aqui, Giovanni, filho de Luigi Stocco, é Angela Brolese, e a cidade de onde eles vieram, Riese Pio X, né? Riese Pio X. É uma maneira de confirmar os dados genealógicos, né? Que eles eram do vilarejo de Spineda, na cidadezinha de Riese Pio X. Infelizmente, não vou conseguir mostrar, mas era mais para dar uns exemplos de outros tipos de site ou de pesquisas, onde a gente pode continuar essas buscas pelos antepassados. Infelizmente o site deve estar fora do ar, alguma coisa assim. É isso, o vídeo pretendia ser curto mesmo, era mais umas dicas assim. É, se vocês quiserem aqui para acabar o vídeo, eu posso mostrar como imigrantes de outras famílias que eu mencionei em outros vídeos podem ser encontrados aqui, né? Então, por exemplo, a família Gapski, né? Pedro Gappa, né? A gente tem aqui documentos relacionados, né? Dois documentos, um de 1900, outro de 1881. Eu pesquisei também a família Schreiner, só que aqui aparece desse jeito escrito. Talvez não esteja nessa. Acho que não está nesse catálogo, está em outro catálogo aqui. Deve estar nesses de baixo aqui. Mas é um.
é uma fonte bem interessante para a gente buscar mais detalhes das vidas desses imigrantes, né? Então, aqui, a família Foggiato, que é muito numerosa em São José dos Pinhais, por exemplo, né? Então, a gente vai encontrar diversos desses antepassados, né? Que nós temos aí nas nossas árvores. Então, é isso. Espero que tenha sido útil. E a gente se encontra no próximo vídeo, e aí eu pretendo fazer uma coisa mais longa. Eu quero voltar ao tema das famílias luso-brasileiras e mostrar como a gente consegue comprovar é, que a gente está que documentos com nomes diferentes se tratam, na verdade, da mesma pessoa, como ela podia dar um sobrenome, por exemplo, num documento e outro sobrenome em outro. Como é que você prova que se trata da mesma pessoa? E disso, para isso, eu vou precisar de um vídeo um pouquinho mais longo, mas aí eu pretendo fazer na próxima vez. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.